Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos refletir a liturgia de hoje, a palavra de Deus, que ela nos traz para meditarmos juntos. Antes, façamos juntos a oração coleta. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eis aqui o belíssimo relato da conversão de Saulo, que agora se chama Paulo, o grande São Paulo. Veja que aquele homem, tomado de zelo, pensava estar fazendo o certo em nome de Deus. Sim, ele estava defendendo a religião vigente de todo tipo de ataque ou seita que poderia surgir. Então veja como que um fechamento, um extremismo pode ser perigoso. Saulo era extremamente zeloso, era radical naquilo que acreditava e acabava perseguindo quem pensava diferente, perseguindo qualquer novidade de maneira implacável. Este mesmo temperamento, este mesmo zelo de São Paulo vai ser utilizado por Deus, mas de agora em diante para o bem, para que Paulo possa correr o mundo anunciando com intrepidez e coragem e muita inteligência o Evangelho. São Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, um dos maiores pregadores que a história já viu, com tanta eloquência, inteligência, firmeza, coragem. Sim, aqui nós vemos esse encontro, né? Saulo cai, Jesus fala com ele, Ananias vai impor as mãos para a sua cura. É interessante que na cura caem como que escamas dos seus olhos. Isso não tem um sentido somente físico, mas também espiritual. Saulo não enxergava a realidade de maneira límpida, então era preciso curar a sua visão, para que ele enxergasse mais amplamente o projeto de Deus. Dessa forma, com a sua visão espiritual curada, São Paulo é capaz de sair em missão. E a gente vai acompanhar isso em várias outras leituras dos Atos dos Apóstolos. Mas vamos juntos refletir o Salmo de hoje. É o Salmo 116, em algumas traduções 117, e o refrão diz assim: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. É um salmo curto, mas ele tem um mandato importante que tem tudo a ver com São Paulo. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Na verdade, todos nós recebemos esse chamado, nós somos batizados, somos discípulos missionários de Cristo, somos anunciadores do seu reino com a nossa vida. A nossa vida precisa falar de Cristo. Sim, meus amados, nós não podemos desistir de evangelizar. Talvez você e eu não tenhamos aquela eloquência, aquela coragem de São Paulo, mas nós podemos pedir a Deus que nos dê o necessário para anunciar com a nossa vida as pessoas que estão à nossa volta. Ide por onde você puder. Peça a Deus a graça de ser um propagador, uma propagadora da sua palavra, do seu Evangelho. Vamos refletir juntos também o Evangelho de hoje, no centro da liturgia. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos do 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, como o Pai que vive me enviou. E eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este
é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este pão não é como o maná do deserto que os seus pais comeram e morreram. Não é um pão material, é um pão que traz toda uma verdade sobrenatural, alimenta para a vida eterna. É interessante que os judeus estavam se perguntando como é que ele está nos dando a sua carne e o seu sangue. Que coisa estranha! Isso já faz cair por terra toda a falsa interpretação de que isso poderia ser uma figura de linguagem. Ora, se fosse apenas simbolismo da carne, do sangue de Jesus, por que aquele povo estaria escandalizado? Na verdade, na Eucaristia, nós temos realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos duvidar, embora a nossa fé seja fraca. Nós pedimos, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A minha fé na sua presença real na Eucaristia. Eu quero te amar, quero te bendizer, quero te adorar mais e mais. Eu quero rezar em reparação por aqueles que não te adoram, que te ofendem, que blasfemam contra ti. Porque este é o pão da vida, o pão que nós comemos, nos preparando, nos alimentando, nos nutrindo para a caminhada rumo ao céu. Neste discurso do pão da vida, aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, nós vemos a insistência de Jesus sobre essa realidade. É impressionante como algumas denominações religiosas que tanto dizem seguir a palavra de Deus não consigam perceber a centralidade do alimento espiritual da Eucaristia no Evangelho. Sim, o sacrifício está presente desde o Antigo Testamento, o cordeiro imolado. E isso tudo vai sendo amadurecido até alcançar a sua plenitude na mesa do altar, onde Jesus instituiu a Eucaristia. A missa é a atualização, é uma vivência real no presente deste sacrifício. Nós acompanhamos na missa a dor, o Calvário, a morte e a ressurreição. A paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o recebemos como alimento para a vida da nossa alma. Não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos nos portar de qualquer maneira dentro da igreja onde Deus está presente. Nós precisamos fazer um movimento individual de conversão. Porque quando cada um de nós começar a respeitar um pouco mais Jesus na Eucaristia, a fazer mais silêncio dentro das igrejas, a buscar um diálogo íntimo com Ele e não simplesmente ir na igreja para ficar falando com os outros. Deus está ali, você vai querer ficar falando com os outros? Né? Claro, nós temos a dimensão da vida em comunidade, mas Deus te espera, Deus quer falar contigo. Não precisa ficar colocando todo o papo em dia ali na hora da missa ou depois na hora da ação de graças. Né? Vamos aproveitar os momentos de maior intimidade com Deus, vamos fazer uma boa ação de graças, vamos nos preparar para comungar bem. Que esse alimento possa verdadeiramente ser alimento para a vida eterna e não motivo de condenação, como é para quem não distingue o corpo e o sangue de nosso Senhor e comunga da maneira errada. Há palavras duras para quem comete esse ato. Mas aqui nós ficamos com as palavras de vida, as palavras de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão da vida descido do céu. Quem come este pão não terá mais fome, sua alma vai ser saciada
Eu tenho visto relatos de crianças fazendo a primeira comunhão, aluninhos de catequese da minha mãe, catequizandos dela, né? E as crianças estão maravilhadas. A gente tem que aprender um pouco com as crianças, né? Ainda há crianças fazendo a primeira comunhão de maneira bela e muito animados e fervorosos para receber Jesus. Crianças que choram, se emocionam. Nós precisamos recuperar a capacidade de, como uma criança, se abrir diante de Jesus e recebê-lo, acreditando firmemente que Ele está ali. Vamos aprender com as crianças que Jesus queria sempre perto dele. Que nós possamos amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.